Bora lá bater um papo com a minha nutricionista que está responsável por tudo que tem acontecido agora nesses últimos campeonatos. Fala galera, Rafael Pinheiro aqui na área, junto com a minha esposa e agora nutricionista. E nós estamos aqui para bater um papo e ela vai falar um pouco de alguns detalhes de como foram os meus processos de perda de peso, né? Meu corte de peso, porque eu lutei em categorias fora do que eu venho habituado a lutar. E eu quero tirar dela um pouco de informação da mística que todos nós que praticamos atividade física, né, que nós temos sobre os carboidratos. Então, por favor, meu anjo, se apresente, por favor, para todo mundo. Oi, gente, meu nome é Melina Degani Pinheiro, sou formada em nutrição e a gente vem aí num trabalho nesses últimos campeonatos, né, onde ele precisou fazer um corte muito grande de peso, né? Ou seja, a gente veio aí num período bem atípico para todos nós e esse período atípico também trouxe uma alimentação, né? Uma rotina alimentar atípica também. Muitas pessoas, né? Acabaram ganhando peso com isso e quando voltaram aos campeonatos veio essa demanda de fazer esse corte de peso para que ele conseguisse chegar, né? Bem nos campeonatos e no peso correto, porque não adianta só fazer um corte de peso ou fazer um jejum mais prolongado ou só simplesmente reduzir a alimentação e ele chegar numa luta e não conseguir também ter energia e disposição para que ele consiga o intento dele na luta, que é ganhar, né? Ninguém entra no campeonato para perder. Então a intenção é essa, que a gente consiga modular essa alimentação para que ele chegue no campeonato bem disposto e bem de peso também. Só para contextualizar um pouquinho tudo que a Mel falou, né, na situação atípica que ela se referiu, eu subi, no ano passado, em 2020, eu subi de 90 quilos para 96, 97, e aí nós tivemos um breve retorno que eu tive que fazer um corte severo para 80, mas aí foi muito por conta mesmo, né? Eu desci muito de peso, desci para 86, bem totalmente aleatório, fazendo as coisas bem por conta mesmo. Sem estratégia, sem planejamento, né? Isso. E aí depois veio o novo fechamento, mas aí eu já estava me cuidando um pouco melhor, não subi tanto de peso, só que na hora que os campeonatos voltaram os campeonatos que eu precisava cortar peso e lutar na categoria até 85 quilos. Então eu precisava baixar, tá sem kimono, com menos de 85 quilos. Né? E aí coube a ela fazer esse planejamento, eu estava girando em torno de 88 quilos mais ou menos. 88, alto, quase 89. Primeiro campeonato eu não obtive êxito, né? Eu perdi, foi em Goiânia, né? Perdi em Goiânia, mas consegui bater o peso. Tinha 6 anos que eu não batia. Eu não lutava nessa categoria, porque foi a primeira vez que eu lutei, foi lá em Abu Dhabi em 2015. Tem um vídeo aí falando, né, da viagem. E aí nós começamos a estratégia e eu gostaria agora, com a palavra, a nutricionista, né, para falar sobre esse processo, porque chegou num ponto, eu estou com 40 anos, né, chega num ponto em que o meu peso ele chega e trava, literalmente. Ele não desce mais de 86 quilos, eu tenho uma constituição corporal muito pesada, eu sou bem mesomorfo, né, cabeça grande, braço, né, os pulsos bem grossos, largos. Né, largos. Então é um processo que foi um pouco sacrificante, não foi tão sacrificante pela estratégia dela,
mas chegou num ponto que dava uma travada ali e não seguia. Então eu queria que ela passasse um pouco dessas informações para o conhecimento. O Rafa, ele vem de um histórico alimentar, né? Vamos falar especificamente da alimentação, em que ele tinha vários conceitos que é normal dentro, né, desse mundo de musculação, de academia. Para quem não sabe, eu sou formado em educação física e teimoso. Então ele sempre veio, né, com muitos preconceitos, né, com relação à alimentação. Porque realmente é o que se conversa muito dentro de uma sala de musculação, né? E alimentação, eu costumo falar que é uma coisa que todo mundo sabe, né? E realmente não tem um segredo, diríamos assim, né? O segredo é o quê? A gente saber modular a alimentação, a dieta, a nutrição, enfim, para os objetivos específicos, né? E principalmente os objetivos individualizados. Então ele veio aí de um histórico onde ele acreditava muito que a proteína tinha que ser muito maior, né? O percentual de proteína de uma dieta tinha que ser muito maior do que um percentual de carboidrato. E a gordura acabava ficando de lado, diríamos assim, né? Ou seja, seria mais essa gordura de fonte proteica mesmo. Então eu precisei primeiro trabalhar essas crenças, né? Essas ideias que ele já tinha pré-concebidas, e que não foi um trabalho fácil, porque essa pessoa é uma pessoa muito teimosa. Eu precisei primeiro trabalhar essas questões com ele, né? E ele sempre foi uma pessoa que ele seguia muito uma dieta muito certinha durante a semana, só que no final de semana ele acabava descontando também, né? Então o que a gente diria, a gente não, né? O que comumente dizem de dia do lixo, ele acabava fazendo isso no final de semana. Então eu precisei um pouco mudar esse conceito, essa mentalidade, né, com relação à alimentação, para que a gente conseguisse fazer um equilíbrio e ele conseguisse manter um peso durante a semana e o final de semana, né? Porque acontecia o quê? Como durante a semana ele tinha uma dieta muito rígida, né, ele conseguia seguir muito corretamente, mas no final de semana ele acabava compensando, então ele tinha uma variação de peso muito grande, né? Durante a semana ele conseguia manter o que? Uns 88, né? 86, 87, né? 88. Mas chegava na segunda-feira ele tava com 90. 92. Então, assim, enfim, óbvio que não era gordura, mas a gente percebe aí que é uma retenção, gastrointestinal, né? A questão gastrointestinal, enfim. Então a gente precisou trabalhar um pouco essa mudança de mentalidade. Na sequência, veio o quê? Ele precisava manter um peso, né? Na verdade, ele precisava chegar num peso, mas ele precisava chegar nesse peso tendo energia, né? E nós, né, humanos, os animais, né, no geral, nós não fazemos fotossíntese, né? A nossa fonte energética provém da alimentação e principalmente de carboidrato. E aí foi que a gente deu um embate. E que embate? Porque ele continuava com a crença de que ele precisava ingerir mais proteína para crescer e menos carboidrato, né? A dieta dele durante a semana era bem equivalente de proteína e de carboidrato. Falando em grama por quilo de peso de proteína, a gente chegava aí nele a 4,8, 5 gramas de proteína por quilo de peso por dia, né? Então o primeiro passo é muito, porque a recomendação é 0,8, né? No geral, mas para atleta a gente pode chegar aí nos 1,8, 2. Então isso era muito, né, para ele. E consequentemente ele, pela rotina dele ser muito exaustiva, tanto de trabalho quanto de treino por dia ele treina o quê? 3 horas, né? Então são 3 horas de treino, incluindo musculação e jiu-jitsu. Então ele vinha aí, trabalho e treinos, né? Uma rotina muito exaustiva.
chegava no final do dia ele muito sem energia. E muitas vezes, durante o treino, ele sentia isso também, essa falta de energia, não é? Sim, bastante. Às vezes eu tava treinando, tava rolando, não tem pré-competição mesmo. Chegava no meio do treino, eu entrava em declínio. Total, geral. E aí a gente precisou reajustar esses macronutrientes, né? Para que a gente conseguisse balancear essa dieta dele e ele conseguir ter uma melhor energia. Bom, não foi um trabalho fácil, né? Mas o que eu fiz? Eu comecei a modular a questão de carboidrato e proteína, reduzindo proteína, aumentando carboidrato e falando para ele fazer o teste, né? Para que ele mudasse a mentalidade dele com relação a isso. E foi o que aconteceu. Então a gente começou a modular, aumentei carboidrato, reduzi proteína para que ele conseguisse ter mais energia e foi o que ele sentiu. E consegui dar minhas escapadas nos finais de semana que antecederam os eventos também, sim, tá? Então, essa foi a parte, né, da nutrição. E aí a gente entra na parte do corte de peso, que geralmente estava girando em torno de 2, 3 dias, não é isso? É. Que pré-pesagem, na verdade pré-pesagem, porque nesses eventos que eu acabei lutando, eu estava pesando 24 horas antes de lutar. E aí o corte de peso? Bom, o que foi o principal, né? Foi primeiramente essa questão do aumento do carboidrato em equilíbrio com a ingestão proteica e a ingestão lipídica. E o ponto principal, mais significativo, que não só para ele enquanto atleta, mas para todo mundo, é aumentar a ingestão de produtos de origem natural e reduzir a quantidade de a ingestão de produtos de origem processados e ultraprocessados. E foi o que a gente fez, né? Aqui em casa eu já tenho essa rotina, né, de preparar muito alimento natural, ou seja, hortifruti, carnes, grãos, leguminosas, né? E foi trazer um pouco disso, muito disso para a dieta dele, né? Então ele saiu de uma dieta onde era arroz com frango ou arroz com carne para uma refeição que era ali completa, né? Então a gente tinha legumes, verduras, carnes, grãos, cereais, né? Conseguindo modular isso sem que ele tivesse uma perda de energia, né? Uma perda de disposição para esses treinos e para a luta, e que ele conseguisse ingerir uma maior parte de nutrientes provindos da alimentação. Nós temos a gente chama de biodisponibilidade, né? Às vezes o pessoal gosta de tomar multivitamínico, aí vai lá e olha no rótulo lá. Então, vitamina A, 100%, né, da necessidade diária. Nós não conseguimos absorver tudo isso, né? A gente chama de saturação. Então, o nosso corpo ele tem ali uma quantidade X de receptores para essas vitaminas, para esses nutrientes, e você pode ingerir 100%. Se seu organismo só tem receptores ali para 50% disso, é isso que você vai ingerir, né? E aí acaba que o restante você não utiliza. Por isso que é importante a gente modular esses micronutrientes durante as refeições no decorrer do dia, para que você consiga absorver mais. E foi uma das estratégias que a gente usou, ou seja, melhorar essa quantidade de micronutrientes também, né, distribuídos nas refeições durante o dia, fazendo com que ele tivesse uma melhor disposição também. No primeiro evento de Goiânia eu pesei 84,300 e no de Brasília foi o que eu consegui ser campeão, né? Eu pesei 83,800. Antes de sair você bateu aqui em casa, porque tem até 84. 82,800. No último evento foi 82,800, mas na hora que eu acordei urinei, né, e tudo certinho. Esse é um ponto importante para ser falado também. Não é porque você acordou e pesou ali 82 que dali 1 hora você vai continuar pesando esses 82.
Ou seja, a gente tem um peso, então vamos colocar o 82, né? Ele foi, bebeu água, comeu e teve entrada e não teve saída, né? Esse peso vai aumentar, né? Tanto com relação à água quanto com relação à alimentação. Então a gente não tem um peso fixo, né? A gente tem um peso flutuante. A gente tem uma média de peso, mas o nosso peso é sempre flutuante. E aí deu tudo certo. Da primeira vez estava voltando, o mérito do meu adversário, como eu já postei nas minhas redes sociais, né? Não escondo resultado. E aí eu vim de uma sequência, minto, teve um evento aí no meio também, que eu lutei a Copa Prime, também precisava bater 85, só que nessa eu lutei acima, porque era 85 de kimono, eu falei que eu não ia sofrer, acabou que dava certo, porque no dia eu acho que eu pesei 85 cravado de kimono, então eu não estou fugindo muito desse peso mais, sabe, mesmo saindo da dieta, né, jacando, eu tenho mantido na casa de 86, os próximos eventos que estão por vir. Tabela de peso CBJJ, eu luto de meio pesado, até 88,3 de kimono, então eu estou tranquilo e não preciso de grandes sacrifícios, né? Então, mais alguma coisa? Eu acho que é importante falar, como ele falou, essas jacadas, né? Então a gente consegue aí ter um equilíbrio na alimentação, né? Fazendo com que ele consiga manter o peso dele num patamar ali que é inteligente para que ele consiga flutuar ou para baixo ou para cima de acordo com os campeonatos, né? Com os pesos dos campeonatos. Então é isso, é esse equilíbrio, a gente conseguir modular essa alimentação para ter esse equilíbrio e ao mesmo tempo ele manter o peso. Né? Isso aí. Só um bate-papo, breve bate-papo com a minha esposa, né, com a minha nutricionista, e quem tiver afim, galera, né, os resultados não mentem, os fatos não mentem, só chamar, vou colocar o Instagram dela aqui embaixo, só chamar ela na rede social dela, Melina Mel de Pinheiro, Nutri. Vou colocar aí e é só chamar que a gente está junto aí, né? Obrigado e valeu, galera. Valeu, galera, ó, Big Us. Big Us. Whoa, I hit record it, drop, you can't ignore it.